Amém, igreja? Queremos soltar esse trabalho, Senhor, e dizer que é motivo de muita alegria estar aqui essa noite, né? E os irmãos têm visto que, com a grande forma que o Senhor tem trabalhado na CCDN, tem levantado jovens para estar suprindo, né, a obra dos instrumentistas. Temos visto que Deus tem trabalhado aqui de uma forma toda especial e diferenciada, porque são jovens, entendeu? E se assentou no coração de cada um, está fazendo a obra do Senhor nesse lugar. E sobre a vida deles, nós vemos que tem uma marca, um selo, né, que é a promessa do Senhor sobre a vida de cada um e sobre a vida de toda a igreja. Amém? Amém. Contra mim,
bem para esses jovens o que eles cantaram, né? Quem é que vai impedir? Você está decidido, o Senhor é fiel para cumprir. Se vocês estão realmente decididos, não existe condição alguma de alguém impedir isso, né? Muito embora nós sabemos que existem os reveses da vida, temos que lutar contra a família, contra pai, contra mãe, né? Me lembro bem da época que alguns jovens aqui, né, Adriano, batalharam contra pai e mãe, mas decidiram, estão conosco até hoje. Quando os pais não quiseram, não queriam, batalharam, mas hoje eles estão aí com 30, 30 e tal, servindo a Deus com a mesma disposição. E eu glorifico a Deus. E com esses que começaram aqui hoje, não é diferente. Uma vez que tomaram uma decisão, nem pai nem mãe podem impedir isso. E não existe esse negócio de criancinha, porque a palavra de Deus diz, e conta a história de crianças com 12 anos que começaram a servir ao Senhor, e tomaram a decisão com 12 anos, mais novo do que esses jovens que estavam aqui, conheceram a Deus, tomaram a postura dele, a decisão deles, e uma vez tomaram essa decisão, diz a palavra, como vocês cantaram aqui, que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que já está determinado sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre aqueles que são seus. Eu queria que a igreja abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos 5, a partir do primeiro versículo. Diz assim, Romanos 5, a partir do primeiro versículo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriaremos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Senhor, nós adoramos o seu nome, pela bênção, pelo privilégio, Senhor, dessa bênção, dessa graça tão maravilhosa de termos sido reconciliados com o Senhor, Senhor, pela bênção, Senhor, dessa salvação maravilhosa. Pedimos em nome de Jesus que a sua igreja, Senhor, entenda e busque, Senhor, produzir aqueles frutos que tanto é falado nas Escrituras, frutos dignos de quem se arrependeu, de quem quer trilhar um caminho contigo. Senhor, colocamos diante do seu altar os jovens que cantaram aqui, Senhor, aqueles que já entraram nesse lugar, que haja uma libertação, Senhor. Senhor, na audição do coração e quebrantamento, Senhor, para
te servir, Senhor, para reconhecer a sua misericórdia sobre a nossa vida, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar.